Olá, pessoal, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a professora Gisele Simões Cola, podem me chamar de Gigi, e hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula. Isso mesmo, a nossa primeira aula online totalmente gratuita através da Bom Papo Idiomas. Então, venham comigo, venham aprender a língua portuguesa. A nossa primeira aula vai ser uma aula totalmente introdutória de conhecimentos específicos da língua. Vamos lá? Bom, como vocês não conhecem, né, o material de trabalho, eu quero apresentar para vocês um dos que eu costumo usar nos cursos, e para esse curso que eu estou oferecendo inicialmente para estrangeiros de português do Brasil, eu escolhi começar com a metodologia da editora SBS, editora brasileira. O livro é Bem-vindo e é um curso que é bacana para pessoas que pretendem viajar, que pretendem aprender o português, porque vão se relacionar com familiares de um namorado, de uma namorada, de o marido, da esposa, né, aqui do Brasil. Então, é um livro que te dá uma noção muito bacana, bastante comunicativa, e quando você quer desenvolver principalmente a sua conversação, tá? Então, nós vamos focar nesse. Essa é a que eu escolhi para esse tipo de estrangeiros, ok? Os que estão buscando esse tipo de curso, tá? Depois eu vou procurar desenvolver um para os que vêm para estudar. Depois nós vamos desenvolver um curso também para aquelas pessoas que querem aprender melhor a língua mais a fundo, né? Ou seja, estudar um pouco mais a fundo a gramática, fazer mais exercícios, porque existe esse tipo de aluno também. Então, eu vou desenvolver para cada um deles. Este é para quem vem viajar, para quem vem se relacionar com as pessoas aqui e precisa aprender rápido a comunicação, tá? Então, vamos lá. Bom, nós vamos começar nessa aula de hoje, na unidade 1, nós vamos começar com os cumprimentos, né? O nome dessa unidade é Prazer em Conhecê-lo, então são os primeiros contatos que nós vamos ter na língua portuguesa. Nós temos aqui o bom dia, né? O boa tarde, que é bem conhecido, então bom dia, que eu uso de manhã. Normalmente o horário que eu vou usar isso é a primeira hora da manhã, bom dia, não sei, de repente às 6 da manhã, né? E eu posso usar isso até, por exemplo, às 11h55, ok? Por quê? Porque a partir do meio-dia eu vou começar a usar o boa tarde em português. Ok? E o nosso boa tarde, ele vai ser usado até as, por exemplo, 6h55, ok? Vamos pôr assim. Por que eu coloco isso? Porque já a partir das 7 a gente já considera noite, né? Às 7 a gente já considera a noite, então aí você já pode começar a usar o boa noite em português, e aí vai até a meia-noite, né? Vamos pôr 23 horas, bom, vamos pôr meia-noite, vai, como eu estava colocando. Então, até a meia-noite. Gisele, em português, então, eu vou usar, diferente do inglês, né? Eu vou usar, então, 18, 17, né? 17 horas, 16 horas. Sim, em português a gente costuma usar, sim, essa forma. Mas, claro, quando a gente for aprender as horas, eu vou explicar melhor isso, tá? É só para vocês saberem que é possível, sim, usar isso e que
mais adiante, quando a gente prender as horas, eu vou explicar como é que funciona direitinho, tá bom? Também temos, né? Então a gente viu bom dia ou boa tarde, os horários que eu vou usar, e o boa noite. Também temos os cumprimentos que eu digo quando eu encontro essas pessoas, né? Porque o bom dia, boa tarde, boa noite, ele pode ser usado em situações formais ou informais, né? E nós temos também o olá, né? Que é usado em situação mais informal, ok? O olá é mais informal. E o oi também, né? Temos aqui também o oi, que é bastante usado, né? Inclusive muitos estrangeiros, né, que aprendem a língua portuguesa, são as primeiras palavras, o obrigado e o oi, né, que se aprende. Tudo bem? Então esse tudo bem também é informal, ok? Ele pode ser usado em situações formais também, mas ele costuma ser mais informal, né? Se eu quiser ser mais formal, ou seja, ter mais cuidado com a minha fala, eu vou dizer o como vai, né? Essa maneira, ela é mais... ela é mais formal, né? Como vai o senhor? Como vai a senhora? Agora, a pergunta é, eu posso usar o como vai em situações informais? Também posso, ok? Ele também pode ser usado neste contexto. Bem, a outra coisa que a gente vai ver aqui é como eu respondo a esse cumprimento, né? Se a pessoa me diz, oi, tudo bem? Ou olá, tudo bem? Ou olá, como vai? Como é que eu vou responder a esse cumprimento? Bom, eu vou dizer tudo bem, obrigado, se eu sou um homem, né? Tudo bem, obrigado, se eu sou um homem, né? Tudo bem, obrigado. E se eu sou uma mulher, como eu devo responder? Em português tem gênero, né? O agradecimento. Então aí eu vou dizer tudo bem e vou dizer obrigada, né? Então a grande sacada está aqui, né? O detalhe está aqui. Se eu sou uma mulher, eu vou dizer obrigada, né? E se eu sou homem, eu vou dizer obrigado, né? Então tem essa diferençazinha entre o português e entre o português e outras línguas, porque, por exemplo, vocês sabem bem que em inglês não tem gênero, né? Que em francês não tem gênero, que em espanhol não tem gênero, italiano não tem gênero. Eu digo isso porque eu falo as 5 línguas, né? Então, a gente sabe que nessas línguas não tem, né? Mas em português, sim, temos gênero, né? A outra coisa que a gente vai ver aqui é quando me apresentam uma pessoa, né? Quando eu chego aqui no Brasil e o meu marido, a minha esposa me diz, essa é minha mãe, esse é meu pai, né? O que eu devo dizer nesses casos, né? Então, a mais frequente, né? E que é o título dessa unidade, é o muito prazer, né? Ou o que é título da unidade, que é prazer em conhecê-lo, se eu estou conhecendo um homem, e se eu vou conhecer uma mulher, se eu estou apresentando a mãe dessa pessoa, então eu vou dizer prazer em conhecê-la. Eu vou dizer no feminino isso aqui, correto? Bom, então temos gêneros que a gente pode fazer aqui em masculino, conhecê-lo, né? Por exemplo, se eu estou conhecendo o pai do meu marido, então prazer em conhecê-lo. Se eu estou conhecendo a mãe do meu marido, eu vou dizer prazer em conhecê-la. Bom, visto isso, a gente tem também as formas de despedida. Essas formas eu vou usar quando eu estiver saindo de uma conversa, né, de um encontro ou mesmo do teu trabalho, né?
Quais são as formas de despedida que nós vamos trabalhar aqui? Bom, as formas de despedida que temos é o tchau, o até amanhã e o até logo. Então, o tchau é universal, eu uso ele em todas as circunstâncias, principalmente nas circunstâncias informais, né? Mas o até logo e até mais é um pouquinho mais formal, tá? São situações um pouquinho mais formais, então até amanhã, até logo, né? Então, mas também posso usar em situação informal? Posso também, né? Ele também pode ser usado, né? Bem, então, visto isso, a gente já sabe como chegar no lugar. Então, se eu chego, eu vou dizer bom dia, que é universal, tanto pode ser formal como informal, ou boa tarde, se eu chego à tarde, depois das 12, do meio-dia, né? Aqui eu vou dizer boa tarde, e posso dizer também boa noite. Ou eu chego dizendo olá, tudo bem, como vai? Oi, tudo bem, né? E as formas de responder bem obrigada, né? Ou bem obrigado para eles, né? Bom, aqui é questão de ir praticando, né? Então a gente hoje em dia tem muitas redes sociais, vocês podem entrar, cumprimentar pessoas, né? Iniciar as primeiras comunicações. Nos nossos encontros, vamos também usar essas expressões dos cumprimentos, né? E também vamos conhecer novos colegas e tudo mais. Eu vou colocar para vocês agora um áudio dessas conversas aqui, onde há cumprimentos, né? Apresentações de pessoas, como reagir e despedidas. Vamos lá. Unidade 1, página 1. Cumprimentos. Bom dia, prazer em conhecê-lo. Muito prazer. Boa tarde. Olá, como vai? Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Até amanhã. Tchau. Até logo. Agora, outra coisa que nós vamos ver que é interessante, né, é vermos como eu me apresento, né, em português. Bom, a forma de se apresentar em português requer conhecimento do verbo ser, ok? E requer conhecimento de verbos regulares, como o caso de trabalhar, né? Falar, indicar os idiomas que eu falo e coisas assim. Bom, então vamos lá, eu vou colocar para vocês rapidamente a conjugação desses verbos para a gente ver como funciona antes de ver as frases. Então, nós vamos ter aí o verbo ser, correto? O verbo ser e eu já vou colocar também o verbo aqui, verbo ser, e vamos colocar também o verbo trabalhar, certo? Por que o trabalhar? Bom, trabalhar é um verbo que a gente usa bastante, todo mundo trabalha, todo mundo, né, precisa falar disso, e claro, a terminação dele, que é um verbo regular em português, né, ele me faz saber conjugar qualquer outro verbo com terminação AR regular, certo? Então, nós temos aqui o verbo trabalhar, terminado em AR, então todos, vê que está marcado em verdinho, né? Todos os verbos que tiverem essa terminação AR e que sejam regulares, eu vou conjugar da mesma maneira. Então, eu trabalho, você trabalha, ele e ela trabalha, então são iguais, né? O você, ele e ela são iguais.
nós trabalhamos, vocês, eles, elas trabalham. Então aqui também é igual, tá vendo? Tanto a segunda pessoa do plural como a terceira, né? Igual que a segunda e terceira do singular também têm a mesma forma, né? Então é bem fácil esses verbos em português, né? Depois a gente tem o ser, né? Que é o verbo que eu vou usar para falar o meu nome, a minha nacionalidade, para falar a minha profissão, para falar da cor do meu cabelo, como eu sou fisicamente, enfim, o verbo ser, ele também é usado em português como auxiliar em algum tipo de oração que nós vamos ver mais adiante. Para dar qualidades a objetos, a coisas e a pessoas, né? Então é um verbo muito usado em português. Então vamos ver lá. Então o verbo ser vai ser eu sou, aí vai entrar você, ele, ela, né? Nós vamos pôr aqui, ó, esse aqui. Você, ele, ela. Você é, ele, ela é. Nós somos e vocês são, eles, elas são. Então a gente vai ter aqui esse verbo conjugado nessas pessoas. Também temos aqui, então, um exemplo de apresentação a partir de um cartão de visita. Isso aqui é um cartão de visita. Normalmente quem trabalha em empresa tem lá o seu cartão de visita, né? Então, por exemplo, mas eu estou indo conhecer minha família, não tem cartão de visita. Não importa, mas você vai ter que saber se apresentar, né? A gente só pegou isso como modelo. Então, se você pega um cartão de visita, né? E você tem lá o nome da empresa, aqui pusemos um exemplo, Ticket Accor Service. Então, Carlos Henrique Burim, coordenador de sistemas, Avenida Paulista, esse é o endereço dele, né? O lugar da empresa, endereço, né? Esse aqui vai ser o endereço. Endereço 2313 0131 934. Então, São Paulo, SP, Brasil. Telefone 5511-3066-4122, né? E o fax 5511-3066-4377. Então a gente tem também aqui o e-mail, que é burim, isso a gente diz arroba em português, ok? Essa letrinha aqui, ela chama arroba, ticket.com, né? Isso aqui nós vamos chamar de ponto, esse pontinho aqui, nós vamos chamar de ponto, ok? Ponto BR, ok? Depois a gente vai ter aqui o site de acesso, né? Então, o site de acesso à empresa, então é www. E aí você repete várias vezes, né? Que são 3 vezes, então www. Ticket.com.br e usa novamente a palavrinha ponto, que é essa aqui, que a gente tem aqui, ó, ponto, ok? Isso aqui a gente vai dizer ponto também. Ótimo, então já sabemos como ler aí o nosso cartão de visita, né? Espera aí, faltou colocar o D aqui. Nosso cartão de visita. Então, nós vamos ler aqui essa apresentação. Então, na apresentação, a pessoa diz: meu nome é Carlos Henrique, eu sou brasileiro, trabalho para o Grupo Accor, na Ticket Serviços, sou coordenador de sistemas, muito prazer. Bom, algumas coisas relacionadas com pronúncia, além dos verbos, né? Então, a gente vê aqui que aparece o verbo meu nome é, né? Então, como ele usou a introdução meu nome é, então eu tenho que usar o verbo ser na terceira pessoa aqui, né? Meu nome é.
Agora, se eu vou falar em primeira pessoa, aí eu digo eu sou, também posso dizer, ok? Eu sou Carlos Henrique, não, eu sou Gisele, né? Eu sou brasileira, no meu caso eu diria no feminino. Ele, como é homem, disse brasileiro. Claro, as nacionalidades também têm gênero, a gente vai ver isso hoje. Trabalho para o grupo Accor, na empresa serviços, né? Então, para quem eu trabalho, primeira pessoa. Se eu sou homem ou mulher tem gênero? Não, para os verbos não tem gênero, ok? Então, aqui só os substantivos e os adjetivos vão variar em gênero, ok? Sou coordenadora aqui em masculino. Essa palavra tem feminino. Se fosse eu dizendo isso, mulher, eu digo coordenadora, né? Sou coordenadora de sistemas. Por que eu estou focando isso no gênero? Porque em inglês, por exemplo, não existe esse gênero, né? A gente só vai ter gênero em francês, nós vamos ter gênero em espanhol, né? Mas a gente não tem isso em inglês. Então, se alguns dos nossos alunos, por acaso, aí são ingleses, americanos ou pessoas que são nativas falantes de inglês, obviamente eles têm que ter atenção com esse detalhe, porque na língua deles não tem esse tipo de situação, né? Italiano também tem gênero, né? Então aqui, no caso, não tem. Bom, também temos a seguinte situação. Nós temos, eu gostaria que vocês tentassem agora fazer uma apresentação oral de vocês, tá? Sobre quem vocês são, o nome de vocês, pratiquem, ok? Tomem uns minutinhos aí para fazer a sua própria apresentação. Eu vou fazer a minha para vocês saberem como funciona. Então, por exemplo, eu vou dizer eu sou Gisele. Professora, eu quero dizer, meu nome é Gisele. Posso dizer? Sim, eu posso dizer também isso. As duas são corretas, tá? Meu nome é Gisele, eu sou brasileira e portuguesa. Trabalho para Bom Papo Idiomas. Sou professora de idiomas. Bom, muito prazer. E aqui foi feita a minha apresentação. Então, meu nome é Gisele, eu sou brasileira e portuguesa, trabalho para Bom Papo Idiomas e sou professora de idiomas. Muito prazer. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas outra coisa que eu quero chamar a atenção no que se refere à pronúncia das palavras em português, e agora a gente vai focar um pouco mais nisso, é a questão da pronúncia no sentido de que em português as letras E, ok? A letra E, no final das palavras ela vai ser lida como I, ok? Ela vai ser lida como I se essa palavra não tiver, principalmente se ela não tiver acento, né? Óbvio. Então, assim, eu vou pronunciar ela como I, certo? Se ela não tem acento. Exemplo de palavra que pode acontecer isso. Um exemplo clássico que pode acontecer isso é o caso de palavras como Gisele, meu nome, ok? Eu escrevi com um E, mas eu vou pronunciar I, porque está no final da palavra, ok? Outro caso que a gente vê aqui, mas que não se pronuncia aí, e por que não se pronuncia, é o caso dessa escrita. Quando eu tenho acento circunflexo, ok? A pronúncia correta vai ser E, exatamente, ok? Você vai ter um E mesmo.
O que acontece com essa? O circunflexo em português ele tem a função de fechar a sonoridade da palavra. Então, eu vou ter, por exemplo, a palavra você. Eu não digo você, eu digo você. Então, aqui eu estou pronunciando um E e um E fechado, ok? É um som fechado, é um você, né? Ele não é um som aberto. E temos ainda, né, a forma E. Deixa eu pôr no minúsculo, peraí, só um segundo, gente, aqui. O né, vamos pôr até um Ezinho assim estendido. Ele é mais estendido, mais vocalizado. Por quê? Porque esse acento agudo em português, né, ele costuma abrir a vogal, né? É o que acontece no verbo ser conjugado aqui, a gente tem o né? Então, a gente tem aqui né? Então, essa letrinha, ela se estende, né? É como se eu falasse vários es, assim, né? Então, ela é, eu vou dizer dessa maneira, né? Há outras palavras, por exemplo, que todo mundo gosta, café, bom, ou pelo menos a maioria das pessoas. Esse E, ele vai se estender, porque ele é agudo, tá? Ah, Gisele, dá um outro exemplo de palavra que fecha a vogal que tenha circunflexo, né? Além do você, né? A gente tem, por exemplo, enfim, a gente pode colocar a palavra, por exemplo, êxito, né? Então, essa palavra a gente vai ter o circunflexo em português, né? É um tipo de palavra que a gente vai estar usando com o acento circunflexo. Ah, Gisele, ela não tá no final da palavra. Não tem importância, tá? Não tem importância. Ela, da mesma forma, ela vai ter esse som, né? Ou a gente tem, por exemplo, no meio da palavra. Então, por exemplo, a palavra eficiência, né? Então, ou a palavra ciência, né? A gente vai ter aí uma série de palavrinhas que tem esse circunflexo e como vocês podem ver, esse E, ele é fechado. Êxito, eficiência, ciência, né? Que é diferente do que eu digo aqui, Gisele, né? Ou também a gente tem palavras no final, por exemplo, inglês, né? Que eu lembrei agora. Inglês, francês, né? Que pode ser nacionalidade ou pode ser um substantivo, como adjetivo, falando de nacionalidade, pode ser um substantivo também, falando de língua, né? Bom, então, isso que eu queria chamar a atenção. Então, em se tratando de temas relacionados com o som, né, dessas letrinhas, a gente vai ver aqui os dias da semana, né? Então, nós temos aqui... faltou uma coisinha da questão do som, desculpa, gente. Faltou falar para vocês da questão do som da letra O também. Então, o O, a letra O, ela vai ser U, em muitos casos, em que eu tenha ela ao final da palavra. Por exemplo, ali quando a gente volta... por exemplo, quando a gente fala trabalho, né? Eu não pronuncio trabalho, eu digo trabalho, ok? Esse O no final da palavra vai ter som de U. Gisele, sempre vai ser assim? Não. Vão ter casos também que a gente vai ter o som diferente. Por exemplo, quando a gente
tem o verbo estar, né, por exemplo, muitas vezes, que é o estou, a gente muitas vezes, na linguagem hoje em dia moderna, na internet e tal, a gente costuma dizer tô. Não sei se vocês já ouviram isso, mas é muito frequente você ouvir tô. Esse tô é assim, tá? Ou seja, a escrita dele, a abreviação desse estou é tô. Esse tô, obviamente, a gente vai pôr acento circunflexo. Então, é o caso em que eu não vou usar a pronúncia u, né? Eu vou usar a pronúncia o, ok? Então, é o caso do tô. Também, e aqui nesse texto, a gente vê alguns exemplos. Então, eu sou Gisele, então a gente vê aí aquele exemplo. Meu nome é Gisele, né? Eu sou brasileira e a conjunção e em português, embora eu escreva com e, eu vou pronunciar i também, ok? E sou portuguesa. Então, esse o aqui, ele não tá no final da palavra, mas ele também vai ter som de u, ok? E sou portuguesa. Posso dizer portuguesa? Pode, depende muito, porque, por exemplo, em Portugal eles diriam portuguesa. Aqui no Brasil você pode falar eu sou portuguesa, tá? Então tem as duas sonoridades, vai depender muito da região. Mas tem lugar que eles falam portuguesa, tem lugares que eles falam portuguesa. Trabalho, né, na Bom Papo Idiomas. Sou professora de, eu vou falar de, e não vou falar de, vou falar de idiomas. Muito prazer. Bom, então aqui tá para vocês terem uma ideia da pronúncia. Eu sou Gisele, ou meu nome é Gisele, eu sou brasileira e portuguesa, trabalho para Bom Papo Idiomas e sou professora de idiomas. Muito prazer. Então, por que eu comento para vocês? Então, lembrem-se que um português de Portugal, ele pode dizer, eu sou professora e eu sou portuguesa. Por que eu digo isso? Eu sou filha de portuguesa. Então, eu conheço bem a pronúncia. Inclusive, nós vamos desenhar um curso também de português de Portugal, tá? Para as pessoas que queiram aprender. Então, no caso do português de Portugal, eu vou usar aqui também dizer portuguesa e professora. Eu sou professora e eu sou portuguesa. Está bem? Bom, voltando para o brasileiro, né? Então a gente vai ver aqui também. Nesse livro a gente vai ter alguns contrastes, sim, da língua em algumas circunstâncias, tá? Não em todas, mas em algumas eu quero chamar a atenção de vocês. A gente vai ver agora, então, tal como comentamos, os dias da semana. Então, os dias da semana em português, a gente tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então, aquela questão que a gente comentou, que é os sons, né, vai se aplicar aqui. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Esse X vai ter som de S aqui. Nós vamos aprender mais adiante que o X é uma letra que tem vários sons, né? Ele tem som de Z, né? Quando eu falo exercícios, vamos fazer os exercícios, ok? Ele vai ter som de S quando eu falo, por exemplo, por exemplo, quando eu falo exceto, né? Exceto
ou exceto. Isso aqui no português de Portugal, com o P, tá? Sem o... No português brasileiro, vai ficar exceto. Ok? Sem o P, exceto. Nós temos também o som de SS, por exemplo, como na palavra máximo, né? Máximo. E temos esse som aí, que é o som de KS, né? Vamos pôr assim, como um KS, que é o universal, que a gente usa quando fala táxi, né? Quando a gente fala táxi, a gente tem aí um exemplo de palavra, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí, né, dessa variação. Bom, outra coisa que eu quero ver com vocês é a questão da palavra sábado, né? Que aqui eu vou pronunciar como U, né? Sábado e domingo, né? Lembrando, um português de Portugal diria domingo, não? E domingo, e sábado e domingo, né? Então, fim de semana, né? A gente tem aqui o fim de semana, que são o próprio sábado e domingo, certo? Bom, alguns alunos são curiosos, né? E devem estar se perguntando, por que fala feira no final dos dias e por que só na língua portuguesa, né? Essa sequência, né? Segunda, terça, quarta, quinta, né? E outro detalhe curioso, por que o calendário português, né? Começa pelo domingo e não pela segunda, como a maioria dos calendários em outros países, né? Então, bom, em português é diferente sim, começa por aqui, por isso que, como se diz em ordem numérica, né? O sábado e domingo vem de latim, então na maioria das línguas é bem parecido. Mas, por exemplo, em línguas como espanhol, italiano, né, e tal, são bem parecidas. O português é o que é mais diferente realmente, né? E se diz feira porque são os dias de trabalho. Então, os dias de trabalho, normalmente a gente fala feira, né? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque não é o objetivo, mas saibam que é possível dizer só segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não é obrigatório dizer a palavra feira, tá? A gente pode dizer mais abreviadinho também. Mas, claro, se você vai fazer por escrito, é um documento, o ideal é escrever corretamente. Segunda-feira, terça-feira, tá? Mas, conversando, você pode dizer segunda, terça, quarta, normal. Pois os meses do ano, a gente tem lá janeiro, fevereiro, março, abril. Interessante. Então a gente começa, ó, janeiro, fevereiro, março. Essa letra é o C cedilha, né? É um C com uma cobrinha embaixo. Ele vai ter som de S, tá? Em português. Então, março, abril, o L no final de palavras em português tem som de U também. Então, abril, maio, junho. Então, aí a gente vai ter o U lá no final. Maio, junho. Esse dígrafo, isso chama dígrafo, a junção de duas vogais, é inha, ok? O som é esse. Junho. Depois a gente tem outro dígrafozinho aqui, o LH, né? De julho, liu. O som que nós vamos ter aqui é esse. É um biquinho, ok? Julho, ok? E temos então agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, repetindo, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro. Então, esses são os meses do ano, né? E vimos também dias da semana. Então, a partir de agora, a gente vai se guiar por aí quando a gente fala em português, tá? Alfabeto. Outra coisa que a gente vai ver hoje. A gente vai ver as letras do alfabeto para conhecer a sonoridade das letras em português, certo? A gente vai ver o nome das letras. Por que é importante ver o alfabeto? Muita gente deve estar, poxa vida, ver alfabeto. Bom, o alfabeto é importante porque quando você precisa soletrar, né? Soletrar, que em inglês seria spell, né? Ou em espanhol, que seria deletrear, né? Quando você precisa fazer isso na tua língua portuguesa, né? Então você vai precisar dizer letra por letra para falar o seu sobrenome, seu nome, para que o outro possa te entender. Ou para você entender o nome de alguém, né? Então você precisa conhecer o nome das letras, certo? Então vamos lá. A gente vai escutar encontros, vamos também usar essas expressões dos cumprimentos, né? E também vamos conhecer novos colegas e tudo mais. Eu vou colocar para vocês agora um áudio dessas conversas aqui, onde há cumprimentos, né? Apresentações de pessoas, como reagir e despedidas. Vamos lá. Unidade 1, página 1. Cumprimentos. Bom dia, prazer em conhecê-lo. Muito prazer. Boa tarde. Olá, como vai? Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Até amanhã. Tchau. Até logo. Bom, nós aqui acabamos de ver os cumprimentos nessa compreensão auditiva, correto? Encontros, vamos também usar essas expressões dos cumprimentos, né? E também vamos conhecer novos colegas e tudo mais. Eu vou colocar para vocês agora um áudio dessas conversas aqui, onde há cumprimentos, né? Apresentações de pessoas, como reagir e despedidas. Vamos lá. Unidade 1, página 1. Cumprimentos. Bom dia, prazer em conhecê-lo. Muito prazer. Boa tarde. Olá, como vai? Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Até amanhã. Tchau. Até logo. Bom, nós aqui acabamos de ver os cumprimentos nessa compreensão auditiva, correto?